que é arrependimento? Arrependimento é uma conversão, é uma mudança. No Novo Testamento, ela é escrita, o arrependimento que nós vemos aqui é escrito, vem do grego metanoia. Como metamorfose é mudança, metanoia é também, meta é mudança. Noia é mente ou pensamento. É você mudar o seu pensamento. É você mudar a sua maneira de pensar. Você está indo numa direção, você converter é mudar. Amém, irmãos. Jesus, Senhor, agora eu vou passar a palavra para a nossa irmã Fabiane, fazer uma introdução da mensagem. Amém. Jesus é nosso Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor, ser conosco nessa noite. Pai, fala ao nosso coração. Ó Senhor Jesus. Possamos, Senhor, ser achados no Senhor. Senhor Jesus Cristo. De fato, Senhor, queremos entregar tudo a Ti. Senhor, nessa noite eu me entrego ao Senhor. Senhor, para que de fato eu possa falar por meio de mim. Que não seja eu, mas que seja o Senhor. Toma tudo, Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Jesus é o Senhor. Nós estamos desfrutando do livro Fundamentos da Fé Cristã. E hoje nós estamos na mensagem, na lição 13. Vida, parte 2, que é arrepender-se. E eu achei muito rica, essa lição e também a lição passada, que juntas tem tudo a ver, que a gente viu a semana passada. E apesar, desse capítulo ser um capítulo curto, mas ele é um capítulo tão profundo, Senhor Jesus. Quando eu vi, eu falei, Senhor Jesus, porque fala mesmo da própria pessoa do Senhor, E como não, nos constranger diante da pessoa de Cristo. O Senhor Jesus, Ele é uma pessoa maravilhosa. E cada vez que nós nos achegamos a Ele, nós passamos a conhecer mais dEle, nós somos mais constrangidos. Ó Senhor Jesus. Nós vimos a semana passada, sobre a vida. Ó Senhor Jesus. E falando sobre que a vida, ela é o próprio Deus. Que hoje fala muito de várias vidas, da vida humana, da vida vegetal, da vida animal, mas que o Senhor, Ele mesmo se define como vida. E que a vida verdadeira é Ele, é o próprio Deus. Ó Senhor Jesus. Só que essa vida, ela estava em Deus. Ela não estava em nós. E para essa vida chegar hoje até nós, o Senhor Jesus, Ele precisou vir. Ó Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele precisou passar por esse processo para tornar essa vida acessível a nós. Porque até então essa vida incriada, que é o próprio Deus, estava em Deus. Não estava em nós. Mas aleluia, porque o Senhor Jesus, Ele veio. Ó Senhor Jesus, para poder tornar essa vida acessível. E para Ele tornar essa vida acessível, Ele passou por um processo. Ó Senhor Jesus. E eu achei muito rico, que isso me fez lembrar da conferência, de adolescentes que teve agora, que fala que o título foi Metamorfose. E a metamorfose é um processo, de transformação. E o Senhor Jesus, Ele passou também por esse processo de transformação. Ele teve desde quando Ele veio e se encarnou, veio por meio do Espírito Santo, se encarnou por meio de Maria. Ele começou esse processo. Quando a gente vê lá em Lucas 1,31, fala assim: eis que a virgem, ou eis que conceberás, e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ó Senhor Jesus. Aí se começou o processo. E não parou só aí, O Senhor Jesus, Ele nasceu, Ele passou por um viver humano,
né? E depois ele morreu, ressuscitou, ascendeu para se tornar o Espírito que dá vida e trazer essa vida acessível para nós. Né? Eu não vou me aprofundar, porque o Roberto ele vai aprofundar nessas características, né, que o Senhor passou. Mas o que eu vi aqui, que me tocou muito, foi que, Senhor Jesus, como nós somos privilegiados de poder hoje ter acesso a essa vida. Senhor Jesus, de poder hoje receber, crer, como nós vimos, né? Crer no Senhor, receber essa vida dentro de nós. Senhor Jesus, uma vida que estava lá, né? No Senhor, eterna, imutável, mas estava lá e nós não podíamos tocar. Mas por meio de Cristo, essa vida se tornou acessível. Hoje, por meio do Senhor, tudo que Ele passou, todo o processo, todo o sofrimento, né, todo o labor que o Senhor passou na terra, né, para ser processado, para ser moído e tornar essa vida acessível, não foi fácil o que o Senhor passou. Né, eu fiquei assim impressionada que o Senhor ele teve que passar por algo que Ele não precisava passar. Entre aspas, Ele não precisaria, Ele estava lá, Ele estava junto do Pai, mas Ele se despiu da sua glória e veio e se tornou um homem para poder nos dar acesso ao novo e vivo caminho, para nos dar acesso a essa vida. Senhor Jesus Cristo. Né? De fato, como não ser constrangido por esse amor? Como não ser constrangido por tudo que o Senhor fez? Quando eu olho e vejo assim, eu falo, Senhor Jesus. A gente estava vindo para a reunião, e a gente estava ouvindo um louvor falando que o Senhor nos escolheu, né? E eu até perguntei para o Roberto, falei assim, qual será o critério que o Senhor usou para escolher cada um de nós? Né? Não sei, irmãos, qual foi o critério, eu só sei que eu sou uma privilegiada. Porque o Senhor me escolheu, e o Senhor escolheu cada um de nós. Isso é tremendo. Então eu só posso ser grata por ter sido escolhida, por estar aqui e ter esse privilégio de poder desfrutar dessa pessoa maravilhosa, que é a pessoa do Senhor Jesus. Então isso é tremendo, né? Quantas milhões de pessoas existem fora, mas nós estamos aqui, porque o Senhor nos escolheu. E o Senhor nos colocou nesse ambiente, e o Senhor preparou tudo para nós. Naquela cruz, era para mim estar. Né? Mas o Senhor, Ele foi no meu lugar. Né? O Senhor, Ele foi processado, Ele foi moído ali. E Ele pegou aquela vida, que era uma vida imortal, e fez essa vida passar pela morte. Eu achei isso tão extraordinário, que eu falei assim, Senhor, uma vida imortal passar pela morte. É só o Senhor para fazer uma coisa extraordinária dessa. Mas Ele fez isso com o objetivo, né, de fazer com que essa vida fosse para um próximo nível, que é a ressurreta. Uma vida de ressurreição. Porque somente essa vida de ressurreição poderia nos alcançar. Senhor Jesus, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, então a vida imortal não teria como nos alcançar se não tivesse passado pela morte. Senhor Jesus. Irmãos, isso é um privilégio muito grande. Quando eu vi isso, eu falei, Senhor, o meu coração é de gratidão. Realmente eu tenho que ser muito agradecida, porque o Senhor não precisaria. O Senhor estava ali, sua vida imortal, não precisava ter passado por isso, mas o Senhor passou por amor a mim, por amor a cada um de nós. O Senhor passou por esse processo, por essa metamorfose, para se tornar o Espírito que dá vida, e hoje dá vida para nós, e está dentro de nós, o nosso Espírito, né? Então, eu não vou me aprofundar mais não, que como o capítulo é pequeno, vou deixar para o Roberto. Mas foi isso que eu ganhei, irmãos, que o Senhor realmente é maravilhoso. Eu preciso valorizar cada dia todo esse processo que o Senhor passou para que eu pudesse hoje estar aqui. Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus, Senhor. Amados, como Fabiana falou, essa vida, ela chegou até nós. Essa vida, ela estava em Deus, somente na pessoa de Deus, que ela chegou até nós. E fiquei também muito impressionado com a lição passada que o Xande trouxe para nós. Vida não é um estado, não é uma condição. Vida é uma pessoa. Amém? Deus
A natureza de Deus, amém. A natureza de Deus é vida. E essa vida, ela tem 4 características principais. A primeira característica dessa vida é que a vida era uma vida divina. Somente Deus tem essa vida. Ela é divina. Outra característica dessa vida, ela é eterna. Ela é de eternidade a eternidade. A Bíblia diz que de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Outra característica dessa vida é uma vida imortal. Uma vida que ela não pode ser destruída. Por mais pressão que ela sofra, por mais condições adversas que ela passe, ela não finda. Ela é imortal. E a outra característica e última, ela é ressurreta. Ela passou pela morte e venceu a morte. Por que que essa vida ela precisou passar pela morte? Fabiana, ela disse muito bem que essa vida ressurreta precisava nos alcançar. Mas ela precisava vencer a força mais poderosa do universo, depois de Deus, que era a morte. A morte, ela reinava absoluta até então. Porque todos os homens eram presos pela morte. Mas o Senhor Jesus, com a sua vida divina, passou pela morte, venceu a morte e deu essa vida ressurreta para mim e para você. E nós vimos na semana passada que como fazer para que essa vida que estava em Deus e hoje ela está disponível, chegasse até você. Qual é a condição principal? A primeira condição é você crer. E nós vimos que crer é receber. Mas crer em quê? Crer que Cristo veio à terra e morreu? Isso é apenas a primeira fase, ou seja, primeiro passo de crer. Porque muitos creram, e isso é um fato histórico. Cristo, ele veio à terra e morreu. Mas nós precisamos crer na ressurreição de Cristo. Porque a ressurreição de Cristo é para a nossa justificação. Quando nós cremos que Cristo ressuscitou, essa vida que é eterna, divina, imortal e ressurreta entra para dentro de mim e de você. Excelente. E, amados, só um parêntese aqui que a lição passada ela foi a metade desse livro aqui. Foi a metade das mensagens que nós vamos ver. Essa, nós já passamos da metade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, santos. Para que tudo o que está sendo dispensado entre para dentro de nós, faça parte do nosso ser. Porque a intenção é que a palavra habite ricamente em vós. Amém. Senhor Jesus. E o Senhor, para que essa vida chegasse até você e mim, Ele passou por um processo. Nós vimos que o processo é esse diagrama aqui.
Ele se encarnou na pessoa de Jesus. E na pessoa de Jesus ele teve um viver humano. Depois ele morreu na cruz. Depois da sua morte veio a ressurreição. Depois da sua ressurreição veio a ascensão. Ele se tornou o Espírito que dá vida. Senhor Jesus. Na Bíblia, onde nós vemos, onde isso é provado que Cristo teve, Jesus, Deus, teve um viver humano. Mateus capítulo 1, versículo 21. Senhor Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 21. Amém? Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ó Senhor Jesus. Ele salvará o seu povo dos pecados dele. E ele teve um viver humano. Todas as dificuldades que um ser humano pode passar, o Senhor, ele passou. Só que num grau muito maior. A concepção do Senhor foi uma concepção extraordinária. Cristo foi gerado do Espírito Santo. O viver de Cristo foi um viver extraordinário. Senhor Jesus. Ele teve um viver humano perfeito. Um viver humano que agradou ao Deus Pai. Hebreus capítulo 4, versículos de 14 a 16. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Ó Senhor Jesus. O Senhor também, ele morreu. Vamos falar um pouco da morte do Senhor. Processo doloroso. Ele também ressurgiu. Ele se tornou o Espírito da vida. E ele ascendeu. Ele está à destra de Deus. Senhor Jesus. Efésios capítulo 1. Versículos 20 e 21. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir,
não só no presente século, mas também no vindouro. Mas por que o Senhor passou por todo esse processo? Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. João, capítulo 1, versículo 4. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. No mesmo evangelho de João, vamos agora para o capítulo 12, versículo 24. Amém? Em verdade eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, produz muito fruto. O que o Senhor estava querendo dizer aqui? O Senhor estava querendo dizer que, para que essa vida que estava nele chegasse até a mim e a você, ele precisava morrer. O grão de trigo precisava cair na terra e morrer. O cair na terra aqui é o viver humano do Senhor. Ele se destituiu da sua glória. Ele se esvaziou da sua glória. E desceu à terra para ter um viver humano e morrer. Para que essa vida que estava nele pudesse produzir muito fruto. Eu sou um fruto. Esse grão que caiu na terra e morreu. Porque, como demonstra bem a minha condição e da humanidade, Efésios capítulo 2, versículo 1. Senhor Jesus. Efésios 2, 1. Amém? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele vos deu vida. Porque o processo para que essa vida chegasse a mim e a você foi a morte. Senhor Jesus. Isso tudo, amados, ele foi profetizado em Isaías. Isaías 53. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Eu vou começar antes, porque aqui diz quem é, de quem vai falar. Antes do capítulo 53, nos mostra quem é que ele está falando. A partir do 52, a partir do 13. Eis que o meu servo procederá com prudência. Será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que a de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Agora o Senhor vai começar a descrever o processo que Cristo passaria para que essa vida chegasse a nós. A partir do versículo 2. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. O Senhor Jesus
Ele não tinha uma aparência formosa. Ele era como a raiz de uma terra seca. Então, o Cristo retratado aí de olhos azuis, loiro, é um mito. É um mito. E os judeus, eles esperavam alguém formoso. O Messias que eles esperavam era alguém formoso. Eles esperavam alguém como Moisés. Eles esperavam alguém como Davi. Exteriormente falando, o Senhor não era belo, nem um pouco. Senhor Jesus. No versículo 3, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Senhor Jesus. O Senhor, Ele veio para salvar o seu povo. Mas o seu povo o rejeitou. João, capítulo 1, versículo 11.